Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai estar vendo o menu aqui, ó, formatar. E tudo que ele tem, ó. Quando abrir aqui você já vai ver um monte de formatações aqui, por isso que tem um textinho aqui para poder ver isso. Nesse primeiro menu aqui a gente tem a parte de texto, aí note que aqui tem negrito, itálico, sublinhar, taxar, sobrescrito, subscrito. Aqui a gente consegue trabalhar o tamanho da fonte e o uso da letra maiúscula e minúscula. Essa aba aqui é muito interessante, porém eu indicaria que vocês usassem para celeridade do processo de vocês diretamente aqui, ó. Tá vendo que aqui tem os mesmos símbolos, ó? Por quê? Porque aqui eu consigo controlar. Está em negrito, itálico, sublinhar, o tamanho da fonte, a fonte desejada. Então seria muito mais interessante. Não tem todas as opções que aquele menu tem, mas a maioria está aqui. Ou seja, se eu quero botar uma parte em negrito, eu seleciono essa parte aqui, ó. Vamos dizer, hipoteticamente falando essa palavra melhor, né? Coloco em negrito, olha aí, já aparece tudo em negrito. Então é bem mais fácil fazer isso por aqui. Vamos dizer que eu quisesse tirar uma parte desse texto, vamos dizer essa parte aqui. Eu venho aqui no menu formatar e coloco aqui taxar, ó. Aí vê que ela ficou taxada, ela ficou riscada aqui a palavra, beleza? Agora se a gente for falar aqui, ó, estilo de parágrafo. Primeiro eu posso selecionar o texto todo aqui para facilitar a edição, né? Formato, vem aqui em estilo de parágrafo. Aí tem aqui, ó. Lembra quando a gente falou de fazer o sumário? Note que aqui ele já me dá os recursos de fazer o título do começo. E quando eu colocar aqui o título, ó, aplicar título, olha o que ele já fez. Ele entendeu que isso aqui é um título. E aí quando a gente vê lá aquela estrutura de tópicos lá no começo, ele vai falar certinho como é que tá. Quando fizer o sumário ele já vai saber, ele vai identificar onde é que ficam os títulos do texto. Mas vou tirar aqui porque eu não quero isso agora. A gente tem aqui também estilos de parágrafos, ó, bordas e sombreamentos. Isso aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, se eu colocar a borda aqui à esquerda, ó, vou deixar no padrão aqui e botar aplicar. Ela já coloca esse traço aqui à esquerda, dependendo da formatação que você estiver utilizando. Se você quiser colocar, tá aqui, ó. E note que quando eu vou apertando Enter, essa barrinha vai seguindo. E aí aqui tem outra forma bem interessante de usar isso aqui. Lembra na aula anterior que eu falei sobre a questão de fazer as linhas, que muitas pessoas utilizavam o Shift Underline? Aqui tem uma forma mais interessante, ó, presta atenção aqui. Eu venho aqui, borda e sombreamento, e coloco nessa opção bem aqui, ó, entre as bordas. Quando eu colocar aqui, selecionar, pronto, e selecionar as outras, você vê que dá para selecionar mais de uma, tá? Quando eu colocar aqui e selecionar, ó, note que o que ele vai fazer. Ele já vai, onde eu deixo o Enter, ele já vai colocar as linhas, ou seja, se eu vim aqui agora e colocar Enter, ó. Ah, mas será que o estudante, se ele for fazer uma atividade, ele consegue escrever aqui dentro? Vamos testar, né? Aí, ó. Naturalmente consegue escrever. Ou seja, em vez de você fazer a linha ou ficar adicionando linha, você pode vir aqui nas bordas e automaticamente já colocar esse padrão automático aí, ó. Ok? Depois a gente tem aqui, basicamente nessa parte era isso aqui, tem as opções aqui, que é salvar com estilo padrão, para você já salvar no estilo que você quer usar em todos os arquivos. E usar o seu estilo, os meus estilos padrão, que aí você também pode formatar isso. Você pode aqui alinhar o recuo, ó, entre a esquerda, centralizado, direita, justificado. Só que aí, de novo, tem essa opção aqui, porém, lógico que aqui também tem essa opção. Eu acho bem mais fácil você usar diretamente por aqui. Por quê? Ah, eu quero esse texto aqui, se você prestar atenção, ele está alinhado à esquerda. Ó. Se eu vim aqui apertar a esquerda, nada acontece. Porém, se eu vim aqui apertar centralizar, ó, mudou a dinâmica do texto. Se eu apertar aqui alinhar à direita, vai alinhar à direita, justificar, ele vai ficar assim. Viu a pequena diferença entre, ó, justificar e alinhar à esquerda? Aqui ele teve que expandir para poder caber essa parte. Ó. Geralmente o padrão que a gente usa é justificar. Eu posso vir aqui de novo no alinhar recuo, ó, e aumentar o recuo. Se eu aumentar o recuo, ó, vê que esse texto começa diferente. E note, porque isso é importante também, que a régua aqui está num lugar diferente. Ó. Se eu vir nessa parte de baixo da régua aqui e puxar esse recuo todo aqui, ó, ele vai vir todo para trás. Se eu pegar só o retângulo e empurrar ele para frente, ele vai gerar esse espaço aqui desse parágrafo para mim. Isso é importante principalmente para quem está trabalhando com séries iniciais, para o estudante ter isso, ok? A gente tem aqui o espaçamento entre... Deixa eu ver também. Ah, tá. Tem o espaçamento aqui entre linhas que está no simples. Se eu colocar um ponto 15, note que o espaço entre as linhas aumentou. Vou colocar um bem diferente para vocês verem que vai ficar bem mais diferente. Se colocar espaço duplo, olha o tanto que ficou diferente. Geralmente, via de regra, a gente usou o espaço simples ou espaçamento 1.15 aqui. Mas via de regra eu costumo usar o simples, porque fica mais visualmente aceitável. Óbvio. Ah, Felipe,
Eu tenho um estudante que ele tem muita dificuldade se as letras estiverem tão juntas. Aí sim, você pode usar espaçamento duplo, essa adaptação vai caber ao professor fazer para o seu estudante. A gente tem aqui ó, o menu colunas. No menu colunas, nós que tem a opção uma coluna, que é essa aqui, dá para ver pelo desenho, duas ou três. Se eu adicionar duas colunas aqui, ó, automaticamente ele já separou. Ah, mas por que ele não separou as linhas? Porque ele só fez duas colunas no texto que estava selecionado. O resto do texto continua em espaçamento e com só uma coluna. Vou voltar aqui. E se eu vindo mais opções aqui nas colunas, o que eu posso fazer? Ó? Ele te dá a opção de adicionar mais colunas e o espaçamento em centímetros entre elas. E se você quer uma linha no meio delas, ok? Então aqui você pode brincar com isso aqui também, dependendo do que você estiver fazendo. A gente tem aqui a opção aqui, marcadores de numeração, que seria começar uma lista numérica. Tá vendo aqui que ele vai colocando um A, B. De novo, tem essa opção aqui, ela é muito boa. Porém, se você prestar atenção bem aqui, também tem essa opção que você pode usar diretamente. Vou colocar aqui só como exemplo essa aqui, ó. Nós que já colocou um aqui, ó. E também já selecionou aqui, ou seja, eu poderia ter feito isso aqui direto. E a parte do recuo tá aqui também, ó. Ou seja, de maneira indireta, eu já falei quase as funções de tudo que tá aqui para vocês. A gente tem a opção aqui, cabeçalhos e rodapés. Ah, mas eu já tinha adicionado o cabeçalho e o rodapé, que poderia dar só um duplo clique lá. Sim, mas aqui você consegue fazer uma formatação melhor dele, ó. Falando que se a primeira página vai ser diferente, se essa seção é a seção 2, já começa na seção em diante. Você consegue ver individualmente o cabeçalho e o rodapé aqui para poder modificá-lo. Você tem a opção aqui, número da página. Se você apertar, é o mesmo esquema. Ó. Esse número vai ficar no cabeçalho e no rodapé. Se eu mostrar na primeira página qual o número que vai iniciar, você vai continuar da seção anterior ou não. Você tem no menu aqui formatar, tabela. Você vê que não está formatando nenhum tipo de tabela. Por quê? Porque não tem nenhuma tabela nesse arquivo aqui, como a gente pode ver. Se eu criar uma tabela, ele vai me dar as opções de formatar essa tabela. Só mesmo vou criar aqui. Lembrando, como é que criar a tabela? Vem no inserir, tabela. Pronto. Agora se eu vir lá na aba formatar, já apareceu aqui a opção tabela. Aí eu posso inserir linha acima, abaixo, à esquerda, excluir linha, excluir coluna, excluir tabela como um todo. Excluir a tabela, distribuir linhas, distribuir e propriedades da tabela aqui, ó. E aí aqui eu vou ter todas essas configurações, a largura, a altura, em vez de ter que fazer isso manualmente lá. No caso eu vou excluir ela aqui porque eu não quero. Pronto. Depois a gente tem a opção formatar a imagem. Ah, Felipe, mas também não tem nenhuma imagem aqui. De fato, a imagem não está selecionada, mas note que aqui no arquivo ó, já tem a imagem aqui desse rapaz bonito que alguém colocou aqui, também conhecido como Tom Cruise. Beleza? Para quem não conhece, se eu selecionar aqui a imagem, você vai notar que quando eu apertar em formatação agora eu consigo formatar essa imagem. Eu consigo cortar essa imagem para ela ficar mais bonita ainda, focar mais no rosto desse rapaz bonito. Ó, por que ela subiu? Porque quando ela readecou, ela fez isso. Mas vamos considerar que eu não vou querer mexer nessa imagem agora. Pronto. Agora, o que mais eu posso fazer nesse menu de formatação de imagem aqui? Ó? Eu posso substituir a imagem por outra imagem, é só fazer um upload lá. Ou eu tenho as opções da imagem. Nas opções da imagem eu tenho tamanho e rotação. Eu posso cortar a imagem diretamente aqui, se eu quiser ir rodar ela para algum lado. Eu tenho um ajuste de texto, ou seja, se ela vai ficar ao lado do texto, no meio do texto, como é que ela vai ser inserida no texto, caso tivesse um texto aqui junto. Note que aqui, ó, quando eu mexo aqui, na própria imagem também tem essa questão do ajuste do texto diretamente aqui, tá? Tem a opção de novas cores, aí nenhuma cor nova. Aí você aperta aqui, ó lá, as opções. Você pode deixar esse rapaz aqui de várias maneiras, olha só aqui, ó. Pra ficar mais bonito ainda, o que já era bonito fica mais bonito, nessa opção de negativo, né? Mas vamos deixar nenhuma cor nova. Tem alguns outros ajustes que você pode fazer aqui de transparência, para ele ficar mais transparente ou não. Para aparecer, você pode usar isso aqui como uma marca d'água, talvez. O brilho, você pode aumentar o brilho ou diminuir o brilho. Note que ele aumenta e diminui o brilho da imagem toda. E o contraste, para a imagem ficar com mais contraste ou menos contraste. Aí depois, a gente tem aqui no menu formatar ainda. Limpar a formatação. Por que ele diz... Eu não consigo clicar nele, porque não tem nenhuma formatação aqui. Se eu vim aqui nesse texto aqui, ó, que tá cheio de formatações, como a gente pode ver, e lá na informatar e limpar a formatação, nós que ele não tem mais nenhuma formatação agora, ele voltou para o estado puro, ok? Inclusive ele voltou aqui, ó, para alinhar à esquerda. Vamos voltar aqui, deixei todo formatado. Eu também tenho no menu formatar, só um minuto.
bordas e linhas, ó. Porque eu consigo formatar as bordas e as linhas dessa imagem aqui no caso, para adicionar bordas. Então essa parte aqui de bordas e linhas é especificamente para imagens ou coisas similares. Na aula de hoje era basicamente isso. Aproveitem a sexta aí de vocês, um bom descanso e tchau.